Estamos no 92º dia da leitura das Sagradas Escrituras. Meu nome é Everton Alonso, seja bem-vindo. Antes de entrarmos, quero pedir que você possa deixar o teu curtir, o teu compartilhar, o comentário e ativar o sininho de notificações. Hoje nós faremos a leitura de Levíticos no capítulo 5, iremos para o livro de Salmos, iremos ler Salmo 3 e Salmo 4, depois voltaremos e iremos até Provérbios no capítulo 20, e por fim, finalizaremos a leitura de hoje na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 3. Aqui em Levíticos, nós continuaremos lendo no capítulo 5 a oferta dos pecados e também a oferta pela culpa. Então, diz assim as Sagradas Escrituras, a instituição sobre os sacrifícios dos holocaustos que deveria ser feito pela oferta pelo pecado e também pela oferta da culpa. Levítico, capítulo 5, verso 1 diz assim: se alguém pecar, porque, tendo sido testemunha de algo que viu ou soube e não declarou, sofrerá as consequências da sua iniquidade. Se alguém tocar qualquer coisa impura, seja um cadáver de animal selvagem, seja de um animal do rebanho, seja de uma das pequenas criaturas que povoam a terra, ainda que não tenha consciência disso, ele se tornará impuro e será culpado. Se alguém tocar impuramente humana, ou qualquer coisa que torne impuro sem ter consciência disso, será culpado quando o souber. Se alguém impensadamente jurar fazer algo bom ou mal em qualquer assunto que possa jurar descuidadamente, ainda que não tenha consciência disso, será culpado quando o souber. Quando alguém for culpado de qualquer dessas coisas, confessará em que pecou e pelo pecado que cometeu, trará ao Senhor uma ovelha, uma cabra do rebanho como uma oferta de reparação, e em favor do culpado, o sacerdote fará propiciação pelo pecado. Se não tiver recursos para oferecer uma ovelha, trará pela culpa do seu pecado 2 rolinhas ou 2 pombinhos ao Senhor, como uma oferta pelo pecado e outro como holocausto. E ele os trará ao sacerdote, que apresentará primeiro a oferta de sacrifício pelo pecado. Ele destroncará os pescoços da ave, sem arrancar-lhes a cabeça totalmente. Em seguida, aspergirá do lado do altar o sangue da oferta pelo pecado e deixará escorrer o restante do sangue na base do altar. É a oferta pelo pecado. O sacerdote, então, oferecerá a outra ave como holocausto, de acordo com a forma prescrita, e fará propiciação em favor do culpado pelo pecado cometido, e ele será perdoado. Se, contudo, não tiver recurso para oferecer 2 rolinhas ou 2 pombinhos, trará como uma oferta pelo pecado um jarro da melhor farinha, como uma oferta pelo pecado, mas sobre ela não derramará óleo e nem colocará incenso, porquanto é uma oferta pelo pecado. Ele a trará ao sacerdote, que apanhará um punhado dela como uma porção memorial e queimará essa porção no altar, em cima das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. É uma oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará propiciação em favor do culpado por qualquer desses pecados cometidos, e ele será perdoado. O restante da oferta pertence ao sacerdote, como no caso da oferta do cereal. O Senhor disse a Moisés: quando alguém cometer um pecado, um erro, pecando sem intenção ou qualquer coisa consagrada ao Senhor, trará ao Senhor um carneiro do rebanho sem defeito, avaliado em prata, com base no peso padrão do santuário, como uma oferta pela culpa, para a restituição pelo que deixou de fazer em relação às coisas consagradas. Acrescentará 1/5 do valor e entregará ao sacerdote. Este fará propiciação pelo pecado com o carneiro da oferta pela culpa, e ele será perdoado. Se alguém pecar, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, ainda que não o saiba, será culpado e sofrerá as consequências da sua iniquidade. Do rebanho, ele trará ao sacerdote um carneiro, sem defeito e devidamente avaliado, como uma oferta pela culpa. Assim o sacerdote fará propiciação em favor do culpado pelo erro que cometeu sem intenção, e ele será perdoado. É a oferta pela culpa, pois com certeza tornou-se culpado perante o Senhor. Vamos agora ao livro de Salmos. Nós vamos ler agora Salmo 3 e Salmo 4. Como eles são pequenos, nós conseguimos fazer um adendo sobre esses dois livros ali, Salmo 3 e Salmo 4. Aqui em Salmo 3, nós vamos ler que o Senhor é aquele que é o nosso refúgio e ele nos protege diante das adversidades. Mesmo quando nós estamos dormindo, ele ainda nos mantém protegido debaixo do seu escudo. E ali no 4 nós vamos ler: e quando nós clamamos para ele, ele é o nosso refúgio, e no momento de aflição, ele é a misericórdia e o socorro
que vem em nossa vida e em nosso favor. Salmo 3 diz assim: Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim, são muitos os que dizem a meu respeito. Deus nunca o salvará, mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória e me faz andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em voz alta e do seu santo monte ele me responde. Eu me deito e durmo e torno a acordar, porque o Senhor é que me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Quebra o queixo de todos os meus inimigos e arrebenta os dentes dos ímpios. Do Senhor vem o livramento e a tua bênção está sobre o teu povo. Salmo 4. Responda-me quando clamo, ó Deus, que me faz justiça. Dá-me alívio da minha angústia. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Até quando vocês, ó poderosos, ultrajarão a minha honra? Até quando estarão amando ilusões e buscando mentiras? Saibam que o Senhor escolheu o piedoso. O Senhor ouvirá quando eu invocar. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se, ofereçam sacrifícios como Deus exige e confiem no Senhor. Muitos perguntam, quem nos fará desfrutar do bem? Faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Encha-te o meu coração de alegria, alegria maior do que daquele que tem fartura de trigo e de vinho. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Vamos agora para a nossa última leitura do dia de hoje, que está... Não, a nossa penúltima leitura do dia de hoje, que está em Provérbios, no capítulo 20, aqui é onde Salomão ainda continua discorrendo sobre o medo, sobre as pessoas que julgam estar acima do bem e do mal, e também como nós podemos entender que a sabedoria, ela nos traz segurança diante das adversidades da vida. Provérbios 20 diz assim: o vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas. Não é ao sábio deixar-se dominar por eles. O medo que o rei provoca é como o do rugido de um leão. Quem os irrita põe em risco a própria vida. É uma honra dar fim a contendas, mas todos os insensatos envolvem-se nela. O preguiçoso não ara a terra na estação própria, mas na época da colheita procura e não acha nada. Os propósitos do coração do homem são águas profundas, mas quem tem discernimento os traz à tona. Muitos se dizem amigos leais, mas um amigo, um homem fiel, quem poderá achar? O homem justo leva uma vida íntegra. Como são felizes os seus filhos, quando o rei se assenta no trono para julgar, com um olhar esmiuça todo o mal. Quem poderá dizer, purifiquei o coração e estou livre do pecado? Pesos adulterados e medidas falsificadas são coisas que o Senhor detesta. Até criança mostra o que é por suas ações, e o seu procedimento revelará se ela é pura e justa. Os ouvidos que ouvem e os olhos que veem foram feitos pelo Senhor. Não ame o sono, senão você acabará ficando pobre. Fique desperto e terá alimentos de sobra. Não vale isso, diz o comprador. Mas quando se sai, gaba-se do bom negócio. Mesmo onde há ouro e rubis em grande quantidade, os lábios que transmitem conhecimento são uma rara preciosidade. Tome-se a veste de quem serve de fiador ao estranho, sirva ela de penhor de quem dá garantia a uma mulher leviana. Saborosa é a comida que se detém com os mentirosos, mas depois dá areia na boca. Os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos, e quem sai à guerra precisa de orientação. Quem vive contando casos não guarda segredo. Por isso, evite quem fala demais. Se alguém amaldiçoar seu pai ou sua mãe, a luz de sua vida se extinguirá na mais profunda escuridão. A honra que se obtém com a ganância no princípio, no final, não será abençoada. Não diga, eu farei pagar pelo mal que me fez. Espere pelo Senhor, e Ele dará vitória a você. O Senhor detesta pesos adulterados e balanças falsificadas não o agradam. Os passos dos homens são dirigidos pelo Senhor. Como poderia alguém discernir o seu próprio caminho? É uma armadilha consagrar-se a algo precipitadamente e só pensar nas consequências depois que se fez o voto. O rei sábio abana os ímpios e passa sobre eles a roda de debulhar. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor e vasculha cada parte do seu ser. A bondade e a fidelidade preservam o rei. Por sua bondade ele dá firmeza ao seu trono, e a beleza dos jovens está na sua força. A glória dos idosos nos seus cabelos
brancos, os golpes e os ferimentos eliminam o mal e os açoites limpam as profundezas do ser. Agora sim, nós faremos a última leitura do dia de hoje, que está lá no livro de Colossenses, no capítulo 3, onde o apóstolo Paulo dá instruções para as pessoas viverem uma vida em santidade e também a responsabilidade social que aquele povo de Colossos e também para nós que devemos ter perante os homens e perante a sociedade. Diz assim, Colossenses capítulo 3, verso 1. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham os pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixões, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas essas coisas: a ira, a indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o que está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova fase da vida já não há diferença entre grego, judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, e escravos e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz entre em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo, e sejam agradecidos, e habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Mulheres, sujeitem-se em cada um ao seu marido, como convém a quem está escrito. Maridos, ame a cada um a sua mulher e não tratem com amargura. Filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem os seus filhos para que eles não se desanimem. Escravos, obedeçam em tudo os seus senhores terrenos, não somente para agradá-los, como eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para Deus e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça receberá de volta a injustiça e não haverá exceção para ninguém. Muito obrigado pela tua companhia. Aguardo você amanhã, se assim Deus nos permitir. Até lá!